Boa noite pessoal! E aí, como é que vocês estão? Deixa eu arrumar isso aqui. E aí, tudo tranquilo com vocês? Então, na live de hoje, tá, nós vamos falar um pouquinho sobre essas dúvidas que vocês têm às vezes me perguntado: financiamento imobiliário, investimento, quito financiamento imobiliário, mantém o dinheiro investido, aluga ou não. Primeiro de tudo, como é uma live, eu preciso que vocês me deem um feedback de som e de imagem. Estão me escutando bem? Eu estou vendo que só um fone meu está funcionando, mas eu acho que vocês devem estar me escutando muito bem. Se puderem só confirmar, fazerem um joinha aí se estão escutando bem. Já vai comentando aqui no chat, tá? Se você mora de aluguel, se você tem casa própria, está financiada, está quitada. Legal, a galera já está dizendo aqui que está tudo certo com o som, tudo ok. O que acontece, pessoal? Ó, garrafinha da Real Investor. Se eu não fizer propaganda, meus amigos lá me batem, né? Separei aqui uns temas, tá? Sobre essa questão. Vocês viram e mexem, trazem esse tema, tá? Trazem esse tema para mim de citar como é que fazer, né? Eu tenho um imóvel financiado, eu vendo meus investimentos e quito esse financiamento, eu mantenho os meus investimentos. O que olhar para tomar a decisão, tá? O que olhar para tomar a decisão? Acho que esses temas são bastante recorrentes. Morar de imóvel próprio, comprar um apartamento financiado, um imóvel financiado, alugar um imóvel, são temas bastante recorrentes. Então, primeiro ponto, tá? A live vai ficar gravada, ok? Então vocês vão poder assistir depois aqui no Instagram. Vocês podem assistir depois no YouTube, eu vou subir para o YouTube. Lá vocês conseguem assistir em velocidade acelerada. Quem estiver assistindo no YouTube depois, não deixa de curtir, não deixa de compartilhar aí com os amigos para crescer um pouco aí o canal, chegar a mais pessoas. Depois lembrem, esse tema ele é tão interessante que eu tenho vídeos sobre ele de um ano atrás lá no YouTube. Quando eu fiz uma série de 3 vídeos sobre essa ideia de financiar e alugar. E eu fiz inclusive uma recomendação naquela época, um ano atrás, recomendei que as pessoas comprassem seus imóveis próprios, mesmo financiado, que tentassem sair do aluguel, se encaixassem algumas regras lá que eu ponho. Legal? Então assim, ó, vocês deixaram algumas perguntas, eu tô com as perguntas aqui, então eu vou seguir essa linha de perguntas de vocês, tanto que eu pus lá no Instagram, quanto as perguntas de vocês. Então vamos lá, primeiro tema: financiamento, comprar um imóvel financiado ou alugar um imóvel, ok? O que fazer, né? Qual das duas opções escolher? Essa sempre vem, é o grande tema. Primeiro ponto de tudo, nunca comparem valor de prestação com valor de aluguel. Isso é um erro, gente, isso é um grande erro. No valor da prestação, você tem juros e amortização. No valor do aluguel, você tem o equivalente apenas a juros, como se fosse juros, que é o quê? A taxa de retorno que o proprietário do imóvel está recebendo, tá? Na prestação você tem os dois. Se você quiser fazer algum comparativo, poxa, eu quero ver se financeiramente o que está valendo mais a pena, financiar um imóvel ou alugar um imóvel, compare juros do financiamento com o valor do aluguel. O valor da prestação é o valor o valor da amortização é o valor que você está comprando imóvel, está pagando imóvel e ele está virando patrimônio seu. Os juros não. Os juros está indo lá para o banco e esse você está perdendo. Como o aluguel. O aluguel está indo lá para o proprietário do imóvel e você está perdendo. Perdendo entre aspas, né? Afinal de contas você precisa morar. Então esse é o primeiro ponto. Qual dos dois vale mais a pena? Outra coisa que, gente, muita gente esquece de olhar para isso. Não sei se por falta de conhecimento, não sei se porque realmente não querem olhar, em razão aí de algum, às vezes, conflito, né, de interesse. Muita gente que fala algumas coisas tem muito conflito de interesse. Que é o seguinte, eu vejo muita gente dizendo assim, categórico: investidor mora de aluguel. Vale sempre a pena morar de aluguel. E esquece de um detalhe extremamente importante. O financiamento imobiliário no Brasil não tem correção pela inflação. Hoje até você pode escolher, mas de modo geral ele não tem correção pela inflação, tá? Então se você for no banco hoje fazer um financiamento imobiliário, você vai fazer lá um financiamento imobiliário hoje, um financiamento imobiliário relativamente caro vai te sair em torno aí de uns
9,5%, 10% mais TR, ok? 9,5% mais TR. Um país que tradicionalmente gira aí na média uma inflação de 5 a 6% ao ano, ok? 10% mais TR vai te dar em torno de uns 12% ao ano. Eu tiro 6% de inflação, na verdade eu estou gastando 6% ao ano, certo? Mais ou menos o que custa um aluguel. Por que eu estou fazendo essa equação? Que é justamente onde muita gente deixa passar quando faz esse comparativo. Comprar um imóvel ainda que financiado ou alugar. Que é o seguinte, quando eu compro um imóvel, o meu imóvel tende a se valorizar. Tá? É meio que uma tendência natural. Então eu comprei um imóvel lá de 300 mil reais, eu vou ter naturalmente uma valorização do meu patrimônio. Se daqui 4, 5 anos eu decidir vender, provavelmente eu vou vender ele um pouco mais caro. Não obrigatoriamente pela inflação, mas provavelmente eu vou vender ele um pouquinho mais caro. Ou seja, eu ganho essa valorização. Se eu estou lá pagando o aluguel, evidentemente eu não tenho nada disso. Então quando eu compro financiado, é certo, eu estou pagando a prestação, eu estou pagando juros, mas o meu patrimônio está crescendo. Obviamente que aí nós entramos num ponto que até pediram para que eu incluísse, que diz assim, ó, qual que é o melhor momento para financiar um imóvel? Então, eu consigo interligar essas duas questões, isso que eu estou falando para vocês, da valorização do imóvel, com o melhor momento para financiar. Evidentemente que quando eu estou olhando para comprar, se eu estou numa fase em que o ciclo imobiliário está numa fase ruim dele, tá? Mas assim já está há bastante tempo numa fase ruim, a próxima fase provavelmente é uma fase de crescimento, é uma fase de valorização dos imóveis. Provavelmente essa é a melhor fase para comprar um imóvel financiado. É por isso que se você resgatar lá no meu YouTube, o vídeo de 1 ano atrás, eu digo para as pessoas, comprem. Porque nós estávamos justamente saindo da fase ruim do ciclo imobiliário e um processo inflacionário muito forte. Qualquer um que tenha comprado há 1 ano atrás, mesmo que financiado, já tirou qualquer diferença aí de financiamento para aluguel só na valorização do seu imóvel. E queira ou não queira, é patrimônio que ficou para você. Então, tenham sempre isso em mente. Essa ideia de comparar aluguel com prestação, gente, isso é muito raso. Né? Então, quem me segue aqui que sabe que eu gosto de ir sempre com profundidade, acho que vocês têm que olhar para investimentos, para as finanças de vocês com inteligência, não façam isso, não olhem prestaçãozinha com aluguel, tá? Reflitam na capacidade do imóvel se valorizar, momento que nós estamos, então tem vários pontos aí que você pode olhar e que sim, vai valer muito mais a pena você financiar do que alugar. Tem outros pontos que eu costumo entrar, mas isso eu vou deixar para vocês resgatarem lá no YouTube, é se vale ou não a pena você comprar. Aí é outro ponto. Agora, se vale a pena para você comprar e quando você está botando na balança financiar e alugar, tá? Tenha em mente que há uma grande possibilidade de que financiamento seja mais interessante do que o aluguel. Justamente por quê? Por causa dessa capacidade do imóvel valorizar. Onde não vai ser? Se nós estivermos numa fase de expansão muito longa do ciclo imobiliário. Exemplo, 2013. 2013, quando nós chegamos em 2013, nós estávamos há muito tempo já numa fase de expansão do mercado imobiliário. Ou seja, você estaria comprando um imóvel justamente no topo. É igual você comprar uma ação quando está todo mundo falando de ação. Então você vai comprar a ação lá no topo, tá? E aí evidentemente você não vai ter essa valorização, provavelmente não vai valer a pena. Lá seria um momento que o aluguel teria sido mais interessante. No atual momento nós já tivemos uma valorização, mas a tendência é que não tenha mais essa esticada tão forte ao longo do tempo, mas você ainda não tenha uma depressão tão forte. Então, com certeza, faz muito sentido você avaliar. Porque, lembrem, financiamento imobiliário, em sua grande maioria, ele é corrigido pela TR. A TR, por uma série de regras, tá? Ela dificilmente passa de 2%. Dificilmente ela vai conseguir passar de 2,2%. Ela tem uma série de equações complexas que envolvem a Selic com alguns redutores e que ela realmente fica bem difícil de passar de 2,2%. Tá? E a inflação, quanto mais inflação, mais acaba tendo um potencial de valorização do imóvel. Aí vão entrar, evidentemente, outros fatores, tá legal? Prestem sempre atenção nisso aqui. E aí entra essa questão do melhor momento para financiar. Outro ponto que vocês costumam me perguntar, quitar o meu financiamento ou investir. Então, estou lá com o imóvel financiado, recebi uma grana, sei lá, de herança, qualquer coisa, um trabalho novo que eu fiz, qualquer coisa, tá? Recebi essa grana, e aí? Quito o financiamento ou invisto? Equações que nós temos que levar em consideração. Quanto está meu juro?
Quanto está meu juro? E qual é a capacidade que eu tenho de ganhar nos meus investimentos? Tá? É uma equação que não é tão simples de ser analisada, mas eu vou conseguir olhar. Então, eu tenho um financiamento. Hoje, a maioria de vocês que tiverem imóvel financiado, provavelmente vocês vão estar aí numa média de algo entre 7% e 8% mais TR. Tá? Então, é um juro relativamente bom, 7% e 8%. Aí olha agora para os teus investimentos. O que eu vou fazer de investimento? Eu consigo ganhar mais do que 7% a 8% mais TR. Mais TR, tá? Se eu consigo, provavelmente vai valer mais a pena eu colocar em investimentos. Vamos pegar um exemplo? Exemplos são legais, né? Fundo imobiliário de papel, fundo imobiliário de recebíveis, investe em títulos de renda fixa. Hoje, qual que é a média das carteiras dos fundos imobiliários de recebíveis de boa qualidade, tá? Porque aí eu estou pensando o seguinte, quando eu faço essa comparação quitar ou investir, tá? Eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter aí títulos seguros, né, gente? Não dá para eu ficar me arriscando em coisas muito loucas aí, jogo do bicho, bingo, coisa do tipo, ok? Eu tenho que pegar essa grana e fazer um investimento seguro. Então, vou pegar aí fundos high grade, né? Vamos pensar em alguma coisa da Quineia, alguma coisa da Vex, pessoal da Araújo Fontes, Banestes, realmente fundos high grade, ok? Você vai ganhar quanto? Hoje essas carteiras giram na faixa aí de 7% mais IPCA, 7% mais inflação. Inflação, indiscutivelmente, vai sempre dar mais do que a TR. Então é o seguinte, 7% mais IPCA, se o teu juro é 7% mais TR, se eu colocar isso em fundos de recebíveis, eu já estou ganhando. A variação da cota. A variação da cota é uma questão de mercado. Tá? Desde que você não pague caro, você não pague um ágio muito alto sobre o valor patrimonial, você compre algo muito arriscado, você vai ganhar. Então, é mais ou menos um spread positivo. O que é a opção quitar ou investir? É alavancagem. Como um fundo imobiliário faz alavancagem, vocês também vão estar se alavancando. Ok? Aí você vai investir aquele valor e, evidentemente, ele vai gerar mais retorno. Agora, assim, eu vou botar na poupança. Poupança é 6% mais TR. Pronto, acabou a tua equação. Quita o investimento. Quita o investimento. Ok? Eu vou colocar em ações. Gente, por favor, prestem atenção nisso. Preste muita atenção nisso. Vou colocar meu dinheiro em ações. Não olhem essa equação que eu estou falando para vocês de comparar os juros que vocês pagam no financiamento com um simples olhar de dividendo. Eu ganho 5% de dividendo nessa empresa, ok? Então, puxa, eu vou quitar meu financiamento. Não, olha quanto aquela empresa gera de retorno. Olha para o ROI daquela empresa, tá? Olha para a margem bruta, para a margem líquida daquela empresa. Fundo imobiliário, eu vou olhar um fundo imobiliário de tijolo. Não olhe só o yield. Tá? O yield é uma das pontas de ganho. Olhe para quê? Potencial de valorização dos imóveis, que vai gerar um potencial valorização de aluguel, um potencial melhora dos rendimentos, uma potencial valorização das cotas. Então, vou pegar lá um exemplo, HGRU, tá? Super fundo de renda urbana, uma capacidade possivelmente de valorização das cotas inigualável, tá? Provavelmente inigualável no longo prazo. Aí eu vou olhar o yield dele hoje em torno de 8%. Poxa, tem um financiamento de 7% a 8%. Tá uma equação de risco-retorno, eu manter esse financiamento e eu investir meu dinheiro, bem legal. Bem legal. Lembrem o que eu falei recentemente? Olhem sempre risco-retorno. O investidor recente ele tem o vício, não só o recente, o antigo também, mas tem muito vício de olhar só risco e só retorno. Olhem o risco-retorno. Poxa, qual que é o meu risco nessa equação? Tá? Qual que é o meu risco? Por exemplo, eu investi em HGRU e mantive o financiamento. Poxa, o meu risco é o HGRU perder um inquilino e ou ficar com rendimento ali um pouco baixo por algum tempo, a cotação cair, mas depois ele ocupa novamente e aí acaba que a cotação valoriza, alguma coisa nesse sentido. Poxa, faz sentido. Tá? Qual que é o outro risco? Poxa, eu vou investir em fundo imobiliário e vou usar o rendimento para pagar a prestação. Se eu não tiver o rendimento, eu não consigo pagar a prestação. Aí é muito risco. Aí é muito risco porque o fundo imobiliário é um investimento de risco. Se ele perde o inquilino, você não consegue pagar a prestação. E aí como é que faz? Você é expulso do seu apartamento? Ou você vai ter que vender as cotas num valor baixo porque está num momento ruim do fundo imobiliário. Então, não façam isso. Eu vou usar uma pequena parte dos rendimentos para pagar a minha prestação. Legal. Não.
Eu vou usar totalmente o meu rendimento para pagar totalmente a minha prestação, porque o meu salário não dá conta de pagar a prestação. Não faça. Não faça. Quitem o seu financiamento ou quitem parte do seu financiamento. Tá? Por quê? Porque aí você está assumindo muito risco. E é um risco duplo. Quando você usa o rendimento de um fundo imobiliário para pagar a prestação do seu aluguel sem você ter gordura do seu salário, sem você ter gordura de outro lugar, ok? Um fundo imobiliário ele pode perder um aluguel. Mesmo que seja um contrato atípico, nós temos riscos de perder um aluguel e diminuir rendimento. Faz parte disso, ok? Ainda que você forme uma excelente carteira muito boa, você tem esse risco. E aí o que muitas vezes pode acontecer? Você tem uma redução no seu rendimento, ok? E você não conseguir pagar a sua prestação. Exemplo clássico, gente, que infelizmente a pandemia nos deu. Tá? Shopping é um investimento incrível. Durante a pandemia você ficou sem renda. Se você tivesse 30% dos seus fundos imobiliários em shopping, você tinha ficado sem 30% da sua renda. Você ia ter que vender os fundos imobiliários no pior momento da cotação, perdendo dinheiro e não iria conseguir pagar seu financiamento. Então, assim, é muito risco. Tá? É muito risco, então não façam isso. Agora, não, eu tenho aqui meu salário, eu consigo pagar minha prestação com salário, ou quase todo o meu salário, eu vou usar só uma partezinha do rendimento, e eu estou vendo que, poxa, minha equação aqui, meu juro é relativamente baixo, já teve gente que correu aqui e disse que tem 5% mais TR. Pô, 5% mais TR é fácil de bater nos investimentos, né? Até mesmo no Tesouro Direto aí eu vou bater com o pé nas costas, né? E aí eu tenho essa opção e vou jogar para os investimentos. Eu acho que é interessante essa equação, tá? De novo, não assumam muito risco. Veja, é uma alavancagem, então eu não posso assumir muito risco. Eu vou dar um exemplo, tá? Para vocês refletirem um pouco. Por exemplo, fundo imobiliário de recebíveis se alavanca. Se você fizer uma pesquisa, só se alavanca fundo imobiliário de recebíveis quando ele é high grade, tá? Por quê? Porque ele tem pouco risco de ter um problema no seu crédito, então ele pode se alavancar. Então a mesma coisa, se você for fazer esse processo de alavancagem, ok? Tenham esse cuidado de também ter muita segurança do que vocês estão fazendo. Então, fazer os bons investimentos, aí vai depender de vocês. Um ponto que é muito importante, poxa, comecei agora a investir, estou investindo há 1 ano, 2 anos. Não sei se é a melhor opção daí para vocês. Tá? Porque qual que é o risco de você fazer um investimento ruim por estar investindo há pouco tempo? Às vezes vale mais a pena quitar, tá? Mas muito importante, o dinheiro da prestação, na minha opinião, não deveria vir em hipótese alguma, tá? Do rendimento do seu fundo imobiliário, porque aí você está assumindo muito risco nesse ponto. Então, veja, não tem certo, não tem errado. Então a pergunta que vocês sempre me fazem é: quitar o investimento ou quitar o financiamento ou fazer um investimento? Não tem muito certo, muito errado. Eu vou ter que botar na equação, ver quanto que eu estou pagando de juro, qual é o potencial de ganho que eu tenho na outra ponta, né? E aí avaliar um pouco esse lado. Um detalhe aqui importante, tá? Já vi gente aqui reclamando de que não faz sentido. Gente, você vai escolher o que fizer sentido para você, tá? Por exemplo, eu não gosto de prestação, tá? Já vou ser bem sincero para vocês, eu não gosto de prestação. Ah, mas é sem juros, não gosto. Vou passar meu cartão de crédito, é assim, não gosto. Seguro do meu carro, se o corretor manda, dá para fazer em 10 vezes sem juros. Não gosto de prestação, é à vista. Não existe para mim, não gosto de prestação. Cada pessoa tem o seu, vamos dizer assim, a sua sensibilidade a determinadas coisas. Tem pessoas que aceitam de boa esse processo, tá? E aí uma coisa que vocês devem levar em consideração, esse é um ponto muito importante, isso eu escutei inclusive na Expert, vou até com a jaquetinha que eu ganhei lá na Expert, de um gestor de fundo imobiliário. Eu achei muito legal o que ele falou, que ele comprou um imóvel e ele comprou financiado. O cara tinha dinheiro para comprar à vista, mas ele comprou financiado e manteve os investimentos dele. Gestor de fundo imobiliário, gente. Não vou falar o nome dele. Mas, e aí o que eu achei muito interessante? Ele disse, eu não vou perder minha liquidez. Isso é o que muita gente acaba esquecendo dessa situação. Eu vou comprar um imóvel à vista, eu vou acabar, torrar com tudo que eu tenho de dinheiro, vou contar as moedinhas, quebrar o porquinho, vou comprar um imóvel 100% à vista. E a liquidez, gente, você ficou sem dinheiro, acontece um acidente na sua família, acontece um problema com você,
O imóvel eu tenho lá, tenho a prestação, se eu estou conseguindo fazer a prestação, se eu encaixei aquela prestação interessante. E veja, eu estou falando de uma equação que faça sentido. Eu tenho um juro interessante versus um retorno interessante. É óbvio que se o meu retorno fosse pífio, tá? E o meu juro fosse muito alto, essa equação não faria sentido. De repente eu deixaria uma liquidez menor, tá? Mas hoje não é o que nós temos no Brasil. Nós temos no Brasil um retorno fantástico dos fundos imobiliários, um retorno potencial de ações, um retorno fantástico de tesouro direto, um troço extremamente seguro, tá? Acho que fechou em 5,8, se eu não me engano, sexta-feira, Tesouro 2045, 5,8 mais inflação. Seu financiamento de 8% mais TR não vai bater 5,8 mais IPCA. Tá muito difícil isso acontecer. Por quê? Porque a TR ela é balizada com base na Selic. Ok? Então, prestem bastante atenção nesse ponto também. Liquidez. Tá? Se você esquecer desse ponto aí de liquidez, aí você fica às vezes muito ilíquido, às vezes perde uma boa oportunidade de negócio, você está lá com o dinheiro, pode surgir uma boa oportunidade de negócio e tudo mais. Então, acho que é também um ponto a você refletir. Vejam como não é tão simples assim. Até agora o que nós falamos, né? Momento de compra do imóvel para decidir ali se eu vou financiar ou vou continuar mantendo o meu aluguel, então momento de compra do imóvel, tá? Minha sensibilidade à prestação, a minha equação risco-retorno, então o que eu vou também, aonde que eu vou investir, né? É muito importante. Quanto que eu estou pagando de juros e quanto eu estou ganhando, então de novo não comparem, tipo, eu tenho 500 mil reais aqui, tá? Então eu posso financiar 500 mil ou posso investir 500 mil. Se você investir hoje, fizer uma boa carteira de fundos imobiliários de 500 mil, você vai ganhar algo em torno aí de uns 4 mil reais, 4.200 reais por mês. Se você financiar 500 mil em 35 anos, vai dar uma prestação de uns 5.500. Gente, não comparem os 5.500 com 4.200. Nesses 5.500 eu tenho ali a minha amortização, que é o pagamento do meu imóvel, não é só juro. Olhem, juro que eu estou pagando versus juros potenciais que eu vou ganhar. Então não é só o meu dividend yield, tá? É também o lucro que aquele meu fundo vai dar via valorização de imóvel e tudo mais. Quando eu estou olhando para fundos de recebíveis, evidentemente, tudo é entregue normalmente em yield, né? Então faz muito sentido. Agora imagina só, você está lá com seus investimentos, ou você está lá com uma grana, você ganhou essa grana, 500 mil, fez lá, você é advogado, ganhou seus honorários, 500 mil, posso pagar meu imóvel. Ou eu posso comprar alguns fundos imobiliários. Está entrando aí numa janela que de repente nós consigamos comprar fundos de recebíveis a preços bem descontados, fundos extremamente seguros. Eu ficaria com os fundos de recebíveis. E olha que eu não sou muito tolerante à prestação, mas evidentemente aí funciona para cada um. Acho que é sempre muito importante isso. Legal? Depois, gente, essa daqui teve um colega que faz análise de fundo imobiliário e perguntou para mim, e aí, ok, vou financiar, tenho uma grana, tenho os investimentos, dou uma entrada pequena e mantenho os investimentos mais altos, ou dou uma entrada grande e reduzo a minha quantidade de investimentos? Bem, aí vão entrar algumas equações que eu acho bem interessante. O primeiro ponto de novo, você está se alavancando. Então, vem muito isso. Poxa, eu estou comprando um imóvel, é uma oportunidade interessante, o imóvel tem potencial de valorização e o investimento que eu estou tendo lá, ele vai me gerar um bom retorno. Essa é a equação que vocês vão sempre ter que começar. A sua conta sempre começa por essa equação. Depois, juros versus o que eu vou realmente ganhar de potencial. O decidir entre uma entrada pequena ou uma entrada grande vai ser a tua tolerância à prestação, a tua capacidade de pagar a prestação sem contar com os investimentos, porque, de novo, se você contar com um dividendo, com os rendimentos dos teus investimentos, ok? Isso aumenta muito o teu risco, então é a sua capacidade salarial de pagar aquilo dali. Eu diria que você teria que ter, mantendo aí uma equação, vamos pensar numa carteira de fundo imobiliário? Eu mantive uma carteira de fundo imobiliário com meus investimentos e eu quero usar parte dos meus rendimentos para pagar a prestação. Eu diria que você teria que ter, no mínimo, 70% da prestação sendo paga com o seu salário, com a sua renda ativa normal. Se você não tem condições de fazer isso, eu acho que aí você dá uma entrada um pouco maior. Mas aqui eu quero entrar num outro conceito com vocês que vai ser muito rápido e aí vai ficar de repente para um outro vídeo, tá? Mas um aprofundamento dele, que é TIR.
Eu vejo muitos investidores que não conhecem TI, alguns que inclusive tentam desmerecer a TI. TI, taxa interna de retorno, que vai te dar uma equação de quanto você vai ganhar no investimento. Quando você está comparando um imóvel, a compra de um imóvel versus um investimento, versus investir, então pagar o imóvel que está no meu financiamento, versus manter o dinheiro em investimento, é uma conta financeira. É uma conta financeira, não é uma conta emocional, eu quero meu imóvel, tal. Não, essa conta emocional é outra, é o processo de comprar ou não o imóvel. Tá? Quando eu estou trabalhando no processo de investimento, taxa interna de retorno, a TIR é o cálculo que deve ser feito. Quando eu faço um cálculo de TIR, quanto menos eu pagar no início, prestem atenção, quanto menos eu pagar no início no meu investimento que pode vir a se valorizar, mais será o meu retorno. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu participei de alguns projetos no passado de SPE. Você entra como sócio, é uma espécie de um clube deal. Eles te convidam, você vai fazer parte de uma SPE, você vai ser sócio de uma SPE, eles vão construir um prédio e aí você vai, os imóveis vão ser vendidos ou você vai ficar com o imóvel e depois você tem a obrigação de vender, ok? O último clube deal desses que eu participei, aí me convidaram, insistiram que eu entrasse, porque eu gosto de trocar sempre umas ideias com investimentos, assim eu participava, então, bem, não vou entrar nos detalhes. Fiz a conta, botei na ponta do lápis, quanto que eu tinha que dar de entrada, quanto que eu tinha que pagar inicialmente, que tinha que comprar o terreno, depois tinha que pagar o imóvel aos poucos, a construção aos poucos, quanto que eu venderia, fiz o cálculo da TIR, não fechava. Não fechava, eu disse, para mim não fecha, não faz sentido. Mas como que nós poderíamos fazer para tu poder entrar? Eu disse, cara, eu não posso dar entrada. O terreno, a minha parte do terreno, ela só pode ser paga daqui 18 meses. Se eu pagar a minha parte do terreno daqui 18 meses, alguém pagar para mim e eu reembolsar essa pessoa sem juros, daqui 18 meses, a conta fecha para mim. E aí, foi o que eles fizeram. Como eles queriam muito que eu tivesse no projeto, eles fizeram isso para mim. Eu paguei a minha parte do terreno 18 meses depois. Tá? Fui pagando a prestação. Por quê? Quando eu faço um cálculo de TIR, quanto menos eu pagar no início, maior vai ser meu retorno. Então, quando eu penso em investimento, e aí eu estou pensando na alavancagem, porque esse imóvel pode se valorizar, né? Porque quando eu estou pensando nisso, eu tenho que pensar isso também. Esse imóvel pode se valorizar, não é só o imóvel do meu sonho. Estou fazendo um comparativo, imóvel versus investimento, então tem que pensar em retorno, tá? Quanto menos eu der de entrada, maior vai ser meu retorno, tá? Legal? O pessoal que está entrando aí no meio, tá? Vai ficar gravado, você vai poder assistir depois aqui no Instagram ou depois lá no YouTube. E quem está mandando pergunta, eu não estou conseguindo acompanhar direito, depois eu vou tentar retornar aqui rapidinho, tá, pessoal? Nas perguntas de vocês para ver se eu consigo entrar. Outro tema que é bem recorrente de vocês me perguntarem é o seguinte: imóvel próprio, eu conto para a independência financeira? Então, por exemplo, o pessoal sabe que eu alcancei a independência financeira, larguei serviço público federal e tal, pedi exoneração, e aí o pessoal pergunta assim, tá, ok, mas entra na tua equação o seu imóvel próprio? E aí muita gente diz, não, mas o imóvel próprio não gera renda, então ele não pode entrar na equação. Mais ou menos, tá, pessoal? Isso aqui vamos falar rapidamente, porque eu acho que é uma pergunta que é bem recorrente, mas o que tem que pensar? Você tem que morar. Ok? Você não vai morar na rua, né? Não vai alcançar a independência financeira e morar na rua. Então você vai ter que morar. Ou você paga aluguel, ou você tem imóvel próprio. Simples assim. Simples assim. Legal? Se você pagar aluguel, você vai ter que ter mais dinheiro para gerar mais receita para pagar aluguel. Se você tiver imóvel próprio, você pode ter menos investimentos, ok? Gerando menos renda, porque você vai ter que pagar suas despesas, mas não tem que pagar mais aluguel. Então, o imóvel próprio entra, de certa forma, assim, na tua conta da independência financeira. Porque se você tem um imóvel próprio, você não precisa pagar aluguel. E depois é o seguinte, eu tenho um imóvel próprio e ele é muito bom. Vamos supor, eu tenho lá um imóvel próprio, é grande, nem precisava, tenho 4 quartos, 3 vagas de garagem, etc, etc, etc. E aí me declarei independente financeiramente. Poxa, deu errado. Alguma coisa deu errado na minha vida, sei lá, precisei de alguma coisa, precisei acionar meus investimentos por algum motivo, o meu cálculo deu errado, eu ainda posso vender o meu imóvel, me mudar para um imóvel menor. Então, de certa forma, ele entra assim na conta da independência financeira. É óbvio que ele não vai entrar naquela conta de quanto que eu preciso ter de renda todos os meses, através dos meus investimentos, para pagar minhas contas. Mas sim, o imóvel próprio é um patrimônio seu. Coloquem isso na cabeça de vocês. Eu vejo muita gente dizendo, mas imóvel próprio não é meu patrimônio. Eu mesmo muitas vezes pensei assim, não, mas eu não posso considerar imóvel próprio. Não gera renda. Não, imóvel próprio é um patrimônio, gente. Eu posso fazer o que quiser com ele, de repente, né?
Então, entra assim na sua conta, tá? De uma forma diferente, mas entra assim na sua conta. Sem contar o seguinte, né? Poxa, o conforto, né? Conforto, tem meu imóvel, então moro de aluguel, às vezes você tem um risco de ser pedido imóvel a qualquer momento, acho que tem um pouquinho desse ponto, tá? E aí tem um ponto aqui, gente, um ponto muito importante, para nós encerrarmos isso aqui, pegar algumas perguntas de vocês e encerrar a live, porque a ideia é que a live seja bem curta, né? Vocês perguntaram o seguinte: ok, vou financiar, decidi que eu vou financiar, Rodrigo. Eu escolho IPCA ou TR? Gente, eu não gosto do financiamento via IPCA. Tá? Como eu falei para vocês, a TR, quem estuda, eu fiz um estudo muito profundo já no passado da TR, quem não conhece a minha história, né? Eu fui chefe de cartório, diretor de Secretaria da Justiça Federal por 15 anos e eu trabalhava muito com fazer decisões e tudo mais. Eu estudei muitos processos de poupança, FGTS, então eu estudei muito TR. Tá? A TR é um índice, vamos assim dizer, maravilhoso para quem é devedor, né? Porque ele tem uma série, a fórmula de cálculo da TR, ela é muito cruel para a TR, porque a fórmula de cálculo da TR, ela leva em consideração a Selic. Então, eu não lembro muito bem de cabeça, mas é algo mais ou menos assim, ó, tipo, até 8% ou de 8% para baixo, a TR é praticamente zero, ok? Então, de 8% para baixo, a TR é praticamente zero. Uma Selic de 8% significa que eu estou com uma inflação relativamente controlada, vamos pensar aí em torno de uns 4%, legal? Né? Porque aí eu estou tendo juros reais de 4%. Então, Selic de 8%, eu estou com o TR zero e estou com o IPCA aí em torno de uns 4%, ok? Então, eu teria 4% valorizando o meu imóvel sem mexer na minha prestação. E aí, se eu estou lá com um juro de 8%, é como se praticamente eu estivesse pagando 4% de juro real, né? Se de repente a inflação descontrola, vai a 10, eu vou ter que jogar esse juro para 13, 14, ok? Quando eu jogo esse juro para 13, 14, como é que nós estamos vendo agora, a minha TR vai a algo próximo de 2,2 e é muito difícil de passar disso. Eu fiz várias simulações, eu lembro que você tinha que jogar juros, a Selic em 17%, para chegar a algo próximo a 2,5 de TR. Veja, se eu tiver que jogar Selic para 17%, quanto está a minha inflação? Quanto está a minha inflação se eu tiver que jogar Selic para 17%? Esse, gente, é um ponto que eu vejo os investidores errarem demais. Vejo eles errarem demais. De novo, eu falei que erram demais olhando o risco-retorno, olhando só o risco ou só o retorno. Quando eu estou olhando ali uma equação, eu estou olhando juro, eu estou olhando inflação, ele olha só o juro. Ele esquece que é o seguinte, olha, para estar o juro alto, eu vou ter que estar com a inflação alta. Provavelmente eu vou estar com dólar descontrolado, vou ter que estar com a economia descontrolada. Então, veja, se eu estou com a economia descontrolada, estou com o IPCA muito alto, está ferrando quem está no IPCA. Mas quem está com o financiamento do TR não está ferrando. Então, minha opinião é que eu nunca faria em IPCA. Nunca faria realmente em IPCA, ainda que o juros seja mais baixo. Eu vi muita gente, infelizmente, fui procurado por algumas pessoas, inclusive, que caíram nessa ideia de não, eu vou comprar o juro mais IPCA, porque o juro era baixinho, dava tipo uns 4%, de repente tomou na cabeça 10% de IPCA, e aí vem para a prestação, gente. Vem para a prestação. É aí que vai dar os problemas que às vezes você ouve falar lá nos Estados Unidos que a pessoa não conseguiu pagar a prestação. Quando eu faço com TR, a minha prestação é praticamente fixa. Eu consigo me planejar completamente. Ela vai alterando um pouquinho, mas ela é praticamente fixa. Se eu faço pelo IPCA, ela vira muito variável. Quebra o teu planejamento. Então, minha opinião, TR. E aí o outro ponto da história do financiamento, que alguém perguntou aqui, eu não consigo falar esse nome, mas tudo bem, price ou saque. Aí vem outro tema, né? Price ou saque. Entendam, aí vocês precisam entender, acho que a diferenciação, tá? Se você fizer price, ok? Você vai ter a price, tá? O grande objetivo da price, ela é criar uma prestação fixa, do início até o final. Vamos lá. Nós somos no Brasil, né, gente? Nós estamos no Brasil. O Brasil adora adaptar essas coisas. Price é uma fórmula criada lá na França e o objetivo dela era criar uma prestação fixa, do início ao fim. É assim que você compra carro, tá? Carro é sempre price. Por quê? Porque eu tenho uma prestação fixa, do início ao fim me permite um puta planejamento, ok? E nem sei se eu posso falar essa palavra aqui, mas tudo bem. Vamos lá. Quando eu vou para o financiamento imobiliário é a mesma coisa. O meu objetivo é ter uma prestação fixa, do início ao fim. Só que como eu tenho a correção da TR, esse cálculo ele vai sendo refeito todos os meses, todo mês, então
muda um pouquinho a prestação, mas o grande objetivo é realmente eu ter uma prestação fixa ali. Quando eu uso o saque, né, o sistema de amortização crescente, ou seja, todo mês eu vou amortizando um pouco mais a minha dívida, o que eu acabo tendo? Eu tenho um sistema que eu não tenho a prestação fixa, ela vai variando. Então vamos lá, qual que é as grandes características? Fiz por price, ok? Eu vou ter uma prestação menor no meu início, que vai se manter relativamente parecida até o seu final, ok? Então vai ter uma prestação menor no início e vai até o final. Eu tenho um saque, eu vou ter uma prestação maior no início, que vai diminuindo até o seu final. Então, sei lá, vou fazer aqui um exemplo, mas assim, uma prestação de uns 5.500 no saque, você vai pagar uns 4.200 mais ou menos na price, tá? Fazendo assim meio de cabeça assim, evidentemente você tem que fazer lá nas formas para ver como é que fica. Então, viu? Aí o que acaba acontecendo? A gente vai lá e olha a price e diz, legal, vou fazer price. Vou fazer price, muito melhor e tudo mais, tá? Qual que é o grande problema da price? É o teu salário. Então, hoje você consegue pagar, vamos supor, os 4.200, pô, legal, mas e daqui 3 anos? A inflação veio, subiu as coisas, subiu os alimentos, subiu os produtos que você consome, seu salário não subiu na mesma proporção, e aí eu fiquei com dificuldade de pagar aqueles mesmos 4.200 daqui 5 anos, 7 anos, 8 anos. Como é que funciona isso? Como é que vai ficar essa minha situação? Ok? Então, quando você olhar isso, sempre lembre de fazer essa equação. Se você tem condições de pagar saque ou pagar price, e você está na dúvida, e você é uma pessoa organizada, você está aqui, está assistindo a minha live, você está estudando sobre investimento, você quer saber se você vai investir ou não, de repente a estratégia que eu usaria, tá? Esse tempo atrás até eu fiz uma consultoria com um amigo para esse sentido, seria optar pela price e investir a diferença entre a price e o saque, ok? E aí eu vou fazendo meu colchão de investimentos lá. Porque lá na frente, se eu tiver um problema inflacionário que impacte essa minha renda, coisa do tipo, eu consigo utilizar esse investimento que eu consegui fazer para complementar essa minha prestação. Evidentemente, esse amigo era um servidor público, então ele consegue ter um planejamento salarial muito mais fácil do que às vezes quem está na iniciativa privada. O que acontece? Se você for no banco, dependendo o emprego que você tenha, o banco vai fazer algumas regras. Por exemplo, se for saque, ele de repente aceite que você utilize 30% da sua renda. Se for price, ele já vai querer que seja mais da sua renda, tipo 35%, porque ele sabe que o brasileiro acaba não tendo um planejamento adequado e vai sentir lá na frente, porque o saque vai diminuindo e isso melhora um pouquinho essa equação. Eu acho que a questão do nome vai ser o seguinte, organização financeira, se você é uma pessoa organizada financeiramente, então se você vai conseguir guardar esse excedente, ou se você realmente vai guardar, né? Você vai estar disposto a guardar essa diferença entre saque e price. Eu estou fazendo price porque eu só consigo pagar price. Muito cuidado com o planejamento de longo prazo. Essa prestação ela vai se manter constante, ela vai mudar e o mudar ainda é crescer um pouco, todos os meses, muito pouco porque é TR, mas vai crescer um pouco todos os meses e isso pode quebrar muito o seu planejamento. Então, muita atenção nesse momento no seguinte sentido. Eu consigo financiar se for price. Se for saque, eu não consigo financiar. De repente, não era o momento de você comprar ainda, então, tá? Porque o ideal é que você consiga financiar por saque. Eu vou optar pela price para investir a diferença que eu teria entre as prestações. Legal, é uma opção interessante que você realmente pode fazer. Aí voltamos ao primeiro tema dessa live, ok? O primeiro tema realmente dessa live aqui, que é investir, quitar, equações e tudo mais, tá? Então, esse realmente é o ponto. Perguntaram aqui, a price amortizando a diferença. Eu não vejo sentido, tá? Se você quer fazer price para ir amortizando a diferença, então faz saque de uma vez. Porque a ideia, eu acho que eu posso pagar saque, eu posso pagar price, se você optar pelo price, sobrar mais dinheiro para você continuar investindo. Por quê? Porque o juro está baixo. Então, o juro é atrativo. Vamos pensar se você consegue fazer aí, gente. Por exemplo, Minha Casa Minha Vida. Ou então você consegue financiar um imóvel de até 350 mil que está com um juro mais baixo, 7% lá na Caixa, acho que é 7,2 mais TR, se eu não me engano, tá? 7,2 mais TR. Gente, pelo amor de Deus, eu tenho um fundo imobiliário de recebíveis me pagando 7,5 mais IPCA. Equação fantástica.
Ah, eu não tenho problema com prestação, tal, para mim tá tranquilo, então eu vou fazer esse financiamento. E aí, olha só, já estou chegando ao final, eu vou fechar meio que com chave de ouro, tá? E aí agora eu devo apanhar de algumas pessoas vão reclamar, depois vão deixar comentários aqui no YouTube, mas não tem problema. Mas, porque a questão que se esquece muito na hora que eu financio é que é o seguinte: quando eu faço um financiamento imobiliário, quando eu faço todos aqueles cálculos lá, eu tenho que pagar um seguro, ok? É obrigatório o seguro, só que é um seguro baratinho, ele não é um seguro caro. Eu já vendi imóvel, já construí para vender, eu sei como é que funciona. Ele é um seguro prestamista, né, que é um seguro que realmente ele quita o financiamento se infelizmente você morrer. Ok? Aí você às vezes compõe renda. O mais normal é compor renda, né? Marido e mulher compõem a renda. Aí se um dos dois falecer, a parte dele ela é quitada no imóvel. Eu costumo dizer o seguinte, que olha, no final das contas, esse é um seguro de vida, vamos lá, entre aspas, né, gente? Um seguro de vida barato. Não sei se você já tentou ver, eu recentemente tentei avaliar seguro de vida, mas na verdade eu queria seguro para acidentes pessoais e aí acabei vendo seguro de vida. Seguro de vida é um negócio extremamente caro, tá? Eu pelo menos acho extremamente caro, eu vi uma associação que eu faço parte, eu acho caro. Só que se você faz via financiamento imobiliário, ele acaba saindo mais em conta. Então você tem também esse detalhe. Então olha lá, poxa, eu sou um casal, eu tenho um filho, poxa, fiz a conta aqui, o juro, o retorno está mais interessante do que o juro. Poxa, não vou quitar porque eu mantenho a minha liquidez, eu tenho meu filho, pode acontecer alguma coisa, eu não consigo manter a minha liquidez. E depois eu tenho esse seguro. Se acontece alguma coisa comigo, queira ou não queira, eu deixei minha família de certa forma protegida. Se eu estou com o imóvel quitado, realmente nada acontece. Veja, são várias equações que eu ponho na balança. Depois não vai sair por aí dizer, o Rodrigo falou que não vale a pena comprar um imóvel financiado porque tem um seguro de vida mais barato. Não, são várias coisas que eu vou colocar na balança. Mais uma coisa muito importante, para quando você for comprar, por favor, assista os meus vídeos lá no YouTube de 1 ano atrás, quando eu recomendei comprarem, que eram os melhores momentos para se comprar imóvel, tá? Mas tem um dos vídeos que eu falo se você deve ou não comprar um imóvel. Nem todo mundo, vamos assim dizer, está no momento de comprar imóvel. Nem todo mundo está apto àquele momento de comprar imóvel. Acho que aquele vídeo ajuda muito vocês a avaliarem isso. Idade, momento profissional, momento de casamento, etc, etc. Eu faço uma reflexão muito legal lá. Legal, pessoal. E aí, para finalizar, que tinha uma pergunta que tinham me feito, que era o seguinte: mantenho dinheiro na Selic ou dou entrada no imóvel? Então, assim, eu não sei muito bem qual que era a ideia da pergunta, não sei em que sentido. Tipo, eu quero mesmo comprar um imóvel? Se você está avaliando, gente, comprar um imóvel hoje, olha, vou dizer para vocês, olhem, tá? Não está num momento tão bom quanto há um ano atrás, mas as construtoras estão com dificuldade de repassar toda a inflação pro valor do imóvel. Toda a inflação do custo para o valor do imóvel. Eu já construí por conta própria, como eu falei para vocês, já participei de Clube Deal e de SPE para fazer construção. E chega um momento que a equação não fecha. E aí você faz o quê? Você não constrói. Tá? Já analisei muita construtora. Coincidentemente, a minha prova da PMEC para virar CNPI lá em 2014, a maioria das questões era sobre construção civil. Foi uma barbada aquela prova por causa disso. O que acontece, ok? Hoje na situação imobiliária? As construtoras não estão conseguindo passar o custo. Elas vão tentar passar esse custo. Porque senão a conta para elas não começa a fechar. Como é que eu começo a fazer para pagar esse custo? Eu começo a ser seletivo na hora de construir. Tá? Então vão ter cidades que você vai ter menos construções, porque não vai fazer sentido. A partir da hora que eu tenho menos construções, eu acabo tendo valorização do imóvel. Então sim, nós já tivemos valorizações, e aí vai caber um pouco aí só tarefa de casa de conhecer a sua cidade. Cada cidade vai ter uma realidade, cada bairro vai ter uma realidade. Imóveis usados tem uma realidade diferente de imóveis novos. Eu vou voltar a dizer o que eu falei há um ano atrás. Hoje, né, se você for olhar um apartamento, se você for olhar um imóvel usado, mobiliado, uma mobília legal, eletrodomésticos legais que às vezes vão ser mantidos, pode ser interessante você realmente olhar e comprar. Ficar, eu vou esperar mais um pouco, de repente caia. A probabilidade de imóvel desvalorizar hoje, no momento do ciclo que nós estamos, é muito pequena. O que pode acontecer é você estar pagando muito caro, porque você está, às vezes, numa região que está muito demandada. Eu vou te dar um exemplo. Eu sou de Florianópolis,
Aqui nós estamos com uma demanda muito forte em Jurerê Internacional. Provavelmente, se você for comprar lá, você vai pagar um pouco acima do que, vamos assim dizer, seria no momento em que não tem uma demanda tão grande para aquisição lá. Campeche também, tá? De repente isso possa acontecer na sua cidade. Tem às vezes um bairro que está sendo muito demandado. Aí você vai estar pagando um preço um pouco maior, vai estar pagando, né? Esse gerúndio não ficou legal, mas tudo bem. Você vai pagar aí um preço um pouco maior e aí de repente possa não ser o momento, mas avalie. Hoje montar um imóvel, pagar eletrodoméstico, móveis, são tudo caro. Então são tudo coisas que você vai botar na ponta do lápis. Então, eu vou deixar meu dinheiro na Selic esperando os imóveis desvalorizarem. Cuidado com essa equação, que essa equação não vai fechar, galera. Essa equação provavelmente não vai fechar. Beleza? Eu sempre digo que é uma live de 20 minutos e dura 45 minutos, né? Galera, quem tiver alguma pergunta, por favor, mande aqui e aí eu respondo. Mas já vou encerrar em alguns minutinhos. Quem entrou depois, galera, vai ficar gravado. Vou carregar lá no YouTube. Você pode assistir em velocidade acelerada. Depois compartilhe com os amigos. Vai ficar esse vídeo aqui no feed e compartilha com os amigos que estão precisando. Tiveram muitos temas bacanas para nós conversarmos. Se você estiver no YouTube, por favor, também compartilhe com seus amigos, deixe seu comentário, curta, ok? Deixa eu ver aqui uma do Gianluca. Rodrigo, o comparativo entre investir ou quitar é só para a equivalência monetária, certo? Se for para amortizar parte do saldo devedor tão somente, o cálculo seria outro, correto? Se for para amortizar parte do saldo devedor, o cálculo seria outro. Eu acho que não, Jean. Eu acho que a equação vai ser sempre equivalência monetária em termos de juros que você está pagando com juros que você pode ganhar, tá? Seja para quitar totalmente ou seja para quitar uma parte da amortização. Lembrando isso que eu insisti muito, tá, gente? Não contem em fazer um financiamento, não coloquem na equação o seguinte, eu tenho aqui a grana, eu vou financiar, eu vou pagar a prestação com o rendimento dos fundos imobiliários. Fundo imobiliário, rendimento vai oscilar muito. Chama-se renda variável, não é porque a cotação oscila. Bem, eu sei que isso você sabe bem, mas não é renda variável porque a cotação oscila, é renda variável porque a renda oscila. Então, é um risco, na minha opinião, desproporcional. Se você tem uma renda ativa que consegue pagar e a equação juros versus juros está atrativa, eu acho que faz sentido. Mas, de novo, sensibilidade à prestação. Então, não é só quitar não, tá? É também para amortizar parte do saldo devedor, vale a mesma, na minha opinião, vale a mesma equação. Legal? Vamos ver aqui se temos mais algumas perguntas de vocês. Samuel aqui comentando. Samuel, o litoral de São Paulo demanda enorme. O Guerra também comentou que live de 20 minutos não existe. Cara, comigo não existe. Eu não tenho. É uma desgraça. Conheci o rapaz na Expert, o Lucas. Ele tem um canal no YouTube, me fugiu agora o nome. Puxa, gente fina demais. E eu disse para ele que eu tenho muita dificuldade. O Arthur estava lá, disse também tem muita dificuldade de gravar coisa curta. É um pouco do meu costume de muito em profundidade. Mas assim, pegando um pouco do Samuel, realmente os litorais, de um modo geral, estão muito demandados. Se você estudar um pouco os Estados Unidos, não sei se o Ismael ainda está aí, eu vi que o Ismael da Central do Rich entrou, mas, por exemplo, lá nos Estados Unidos, parte também litorânea, principalmente ali região de Miami, está muito demandado. Essa história de home office, qualidade de vida, as pessoas viram a morte perto de você e aí acaba levando essa demanda muito forte. Então, por exemplo, Floripa, quando você olha Floripa, uma pena que a Patrícia aqui do Meu Metro Quadrado não entrou, mas que podia até contribuir com isso, mas Floripa, você tem uma demanda muito forte no Campeche. Por quê? Porque a Paulista está invadindo Floripa. E aí eu conversei com alguns paulistas que vieram para cá, perguntando por que eles estavam indo para o Campeche, né? E aí a ideia deles é o seguinte, eu continuo trabalhando em São Paulo, então eu preciso pegar um voo para ir para São Paulo, fazer alguma coisa, eu estou no lado do aeroporto, então eu não vou morar em Jurerê, eu quero morar na praia. Se eu for morar em Jurerê Internacional, e realmente isso é verdade, eu vou levar 1 hora e 20 para chegar no aeroporto. Se eu moro no Campeche, em 15 minutos eu estou no aeroporto. Então, acaba tendo muita demanda por isso. Então, o teletrabalho, ele mudou muitas dinâmicas. Então, eu estou olhando para comprar, e aí você também pode avaliar esses vários pontos para você conhecer bem a sua cidade. Legal? Celso Rodrigo, agradecendo os ensinamentos. Imagina, eu estou aqui para ajudar vocês. Diego, os ativos de renda fixa têm a segurança do FGC. Os FIIs têm algo parecido? O que garante a segurança? Não, Diego. Os ativos de renda fixa, obviamente, têm o FGC, nem todos, tá? Tem que olhar ali.
mas, claro, a grande maioria vai ter o FGC. Os fundos imobiliários não possuem uma garantia como o FGC, tá? O fundo imobiliário possui uma outra garantia. Por exemplo, você compra um fundo imobiliário de shopping, sua garantia é a propriedade imobiliária, tá? O shopping. O shopping está lá. Porque o FGC, por que existe o FGC, né? O banco quebra, você perdeu todo o seu dinheiro. Fundo imobiliário quebra? Gente, não posso dizer se não quebra, entendeu? Porque nós temos alguns exemplos ruins, mas assim, de um modo geral, é muito difícil um fundo quebrar. Pensa num imóvel. Explodiu, você tem seguro. Então, tem muito isso, mas não tem FGC. Cada investimento vai ter, vamos assim dizer, uma modalidade de garantia e, evidentemente, voltamos, risco-retorno. Ok? Risco-retorno. Não vai ter FGC. Evidentemente, eu vou ter que ter um retorno, às vezes, melhor. Não vai dar para comparar um retorno de um CDB com FGC, não sei o quê, com um retorno que um fundo imobiliário vai ter que proporcionar, que uma ação vai ter que proporcionar. Imagina uma ação de tecnologia, altíssimo risco de alguma coisa acontecer e quebrar do nada. Meu retorno tem que ser maior. E aí, quando eu falo retorno, não é só dividendos, tá, gente? Tem muita gente viciada aí em olhar retorno só por dividendos, isso é um erro absurdo, tá? Carolina, boa noite. É melhor amortizar as últimas parcelas ou reduzir as parcelas atuais? Então, Carolina, vai, acho que depender muito do que tu estás colocando na equação. Não sei se você pegou quando eu falei da taxa interna de retorno, da TIR. Se eu estou pensando em investimento, em retorno financeiro, quanto menos eu pagar no começo, maior vai ser o meu retorno financeiro. Então, se eu reduzir a minha parcela, tá? Então eu paguei um pouco a minha amortização e reduzi minha parcela, sobra mais dinheiro para eu investir. Então acaba que eu estou pagando um pouco menos aí no começo. Se eu pagar lá no final, mas manter as mesmas parcelas, eu estou mudando um pouco essa equação, estou reduzindo um pouco esse meu tempo e meu retorno financeiro acaba sendo um pouco menor. Se eu estou pensando nessa equação, que é o momento da live, tá? Então isso é muito importante ficar claro para vocês. É financiar. Que tal o financiamento versus investir? Eu penso que o melhor é reduzir a parcela. Não, mas eu fico incomodado com pagar 35 anos. Putz, isso aqui quase que eu esqueço, gente. Vai dar 1 hora de live, minha esposa daqui a pouco vai ficar doida da vida, mas tudo bem. Eu não aguento pagar 35 anos. Poxa, aí que está lá na frente, então tudo vem a tua sensibilidade. Por que eu fiquei doido aqui agora? 35 anos, né? Isso é uma coisa que meu Deus do céu, eu fico doido quando eu escuto isso. Olha só, se você comprar seu imóvel agora financiado, você vai pagar 3 imóveis em 35 anos. Muito melhor você alugar e investir. Pelo amor de Deus, gente, que besteira é essa? Quem é que criou essa besteira? Pelo amor de Deus, 35 anos. Eu fico pensando, minha mãe comprou acho que um imóvel há 35 anos atrás. Quantas vezes aquele imóvel se valorizou depois de 35 anos? Será que foi só 3 vezes? Eu lembro, meu pai nós morávamos numa casa de BNH. Até pouco tempo atrás meu pai morava lá, né? Uma casinha de BNH. E a prestação chegou no momento que eu acho que ela era R$60, R$70. Sei lá, de repente lá atrás era bastante dinheiro quando começou a prestação, mas tipo, era R$70, gente. Eu lembro que eu ia no Banco Real pagar a prestação e que às vezes atrasava e tinha que ir lá no banco pagar. E aí era 70 pila. Você entendeu a equação que eu estava falando lá de você fazer pela TR versus pelo IPCA? Desculpa, Carolina, você fez uma pergunta aqui e eu acabei me perdendo, mas é que quando eu escuto essa história de que você vai pagar 3 vezes, 4 vezes o imóvel em 35 anos, mas é óbvio, gente, pelo amor de Deus, quanto é que vai valer esse imóvel daqui a 35 anos? Claro, vai ter que entrar várias equações, eu ensino muito até isso no meu curso, eu explico bastante, poxa, imóvel fica velho, essa ideia de que imóvel se valoriza sempre pela inflação, isso é um erro. Meu trabalho de conclusão no meu MBA, que está disponível na minha bio, eu falo bastante disso, imóvel não se valoriza eternamente. Tem que ter muito desse cuidado aí, mas, gente, por favor, não repitam isso, tá? Você vai pagar 3 imóveis, 4 imóveis, 35 anos. Se você pagar só 3 imóveis, poxa, você está super no lucro. Eu duvido que o teu imóvel se valorize só 3 vezes. Quando eu penso em Estados Unidos, valorizar só 3 vezes é muito pouco, tá? Então, não repitam isso, por favor, tá?
Capucho, financiamento de 8% mais TR vale um pré-fixado de 15% de 7 anos e depois avalia novamente tendo caixa para bancar as prestações? Perfeito. Capucho, você foi no ponto que eu tratei hoje. Compara os dois. Compara os dois. Ah, um pré-fixado de 15% em 7 anos. Ah, poxa, muitas coisas. Não sei se esse pré-fixado de 15% ao ano para 7 anos, ok, frente a outros investimentos, é a melhor opção. Poxa, tem alguns investimentos em fundos imobiliários, algumas ações, pode ser mais interessante. Como é que é? Tem um FGC? Muito importante. Tem um FGC, como é que estão as garantias desse investimento? Pô, não vai olhar esse pré-fixado, uma debenture. Porque você tem um risco bem elevado lá, vi muita gente perder dinheiro por causa dessas debêntures. Ou um CRI, especificamente. Então, muito cuidado com isso, ok? Ah, não, pô, é um CDB de um banco, tem um FGC e tudo mais, é uma liga de um grande banco. Acho que não, né? Mas é uma liga de um grande banco. A equação, cara, 8% mais TR. 8% mais TR, olha, muito, muito difícil, um péssimo cenário, vai dar 11%. Você está ganhando 4%. E aí, como você falou, daqui 7 anos você reavalia. Poxa, daqui 7 anos o juro está lá embaixo, não consigo fazer isso novamente. Será que você não consegue fazer uma portabilidade do seu investimento, do seu financiamento, uma redução do juros do seu financiamento e ainda vale a pena você fazer outra equação? Mas é justamente o que eu falei, a equação, você vai mudar. Muito importante, muito importante. Tá? Isso aqui faltou eu falar no começo da live. Imposto de renda, ok? Olhem sempre o retorno líquido. Provavelmente esse teu pré-fixado, tá, de 15% vai ter imposto de renda. Então, por ser 7 anos, vai ser 15% de imposto de renda. A equação ainda está sendo positiva. De repente, se fosse 12, a equação já não ia fechar porque você tem o imposto de renda. Então, não esqueçam disso. Quem saiu na live antes, perdeu esse ponto aí, ok? Borges perguntou se está compensando construir em Floripa para alugar. Cara, não sei te dizer não, viu? Tipo, o aluguel de temporada aqui, eu tinha dá uma grana absurda. Vamos lá. Celso Rodrigues, CDB, IPCA mais 5,2, interessante investimento. Celso, vamos focar aqui nos financiamentos, senão nós nos perdemos, já está bem longa. Carolina, foi muito boa essa visão da valorização. Carolina, esse é um ponto que eu acho que falta muito, tá? Falta muito mesmo para as pessoas que insistem em falar de financiamento versus aluguel. Elas simplesmente ignoram a valorização do imóvel. Eu não sei se é falta de conhecimento, o que é, mas assim, elas ignoram absurdamente a valorização do imóvel. Como se o imóvel fosse algo que ficasse estagnado. Você não pode tratar o imóvel como algo que te corrige pela inflação eternamente, tá? Costumo dizer que ele é resiliente à inflação e não que ele corrige pela inflação. Mas você ignorar a valorização do imóvel é um erro que chega a ser primário no universo dos investimentos. Tá? Aí volta aquela história, eu vou fazer um financiamento de 35 anos, vou pagar 3, 4 vezes o imóvel. Óbvio, é uma coisa óbvia. Tá? Mas então por que o banco faz isso, Rodrigo? Por que o banco financia um imóvel se tem a valorização do imóvel? Por que ele não compra o imóvel e não aluga? Porque o banco vive de investimento, gente. E a equação é simples, ele pega dinheiro de alguém para pagar juros para alguém para emprestar para alguém para o outro lado. Então ele pegou de alguém que quer deixar na poupança, que tem um baixo risco e uma baixa remuneração, e ele está emprestando para você que tem um baixo risco e uma baixa taxa de juros. É simples assim essa equação, ok? Não entre muito nessa, tá? A partir de quantos por cento o financiamento não seria prejudicial? Eita, cada um vai ter seu momento aí, tá? Não existe isso, gente. Fujam um pouco dessas regrinhas prontas de quantos por cento eu posso gastar, não existe isso. Cada pessoa vai ter o seu percentual, tá? O banco tem a sua equação. Normalmente você não pode gastar mais do que 30% ou 35% do seu salário como a prestação, ok? Então, parte um pouco por aí já de cara, né? Mais do que isso não vai dar. Carlos Alexandre, então para finalizar vou responder a pergunta do Carlos Alexandre que parece ser bem legal. Para funcionários públicos que não têm diminuição de salário, é melhor fazer a price se você investir a diferença entre a saque e a price
Sim, faça price. É a mesma consultoria que eu fiz para um amigo meu, servidor público. Trabalhava comigo. Ele só ele faz saque ou price. Eu disse, cara, tu vai conseguir investir a diferença da saque e da price? Faz price. Eu acho que é interessante fazer price. Rodrigo, eu não consigo, eu sou desorganizado, quando eu ver eu estou gastando tudo. Faz saque, cara. Faz saque que isso vai te proteger lá na frente, tu vai me agradecer daqui a 5 anos. Tá? Isso é engraçado porque isso vai muito do encontro à live que eu fiz esses dias sobre optar pelo novo regime previdenciário dos servidores públicos. Eu vi algumas pessoas optando pelo novo regime, ficando limitado ao RGPS, e a diferença que ele passava a contribuir menos, ele ia gastar ao invés de investir. Imagina o problema que vai estar lá na frente disso aí. Saque price é a mesma coisa. Se você optar pela price, só se você conseguir guardar a diferença. Legal? E com essa pergunta do Carlos Alexandre, eu acho que é Carlos Alexandre, eu termino essa live. Pessoal, poxa, muito obrigado pela presença de vocês. Eu espero que eu tenha contribuído com esse tema. Acho que é um tema muito recorrente aqui, tá? Que realmente vocês tenham conseguido entender o tema. Eu sei que são vários temas complexos. Algumas pessoas vão concordar, outras pessoas vão não concordar. Vão dizer, volto a dizer, gente, é sensibilidade à prestação. Eu não pago prestação. Se você perguntar, Rodrigo, é fácil falar, você não paga prestação. Eu não pago prestação. Mas o meu imóvel é uma parte dos meus investimentos. Eu nunca perdi liquidez para comprar meu imóvel. Então, tem um pouco disso aqui. Nem todo mundo eu sei que tem essa situação. Então, pensem em tudo que eu falei. Coloquem no papel, anotem tudo que eu falei, tá? E coloquem na equação quando vocês forem optar. Legal? Muito obrigado. Um forte abraço para vocês. Até uma próxima live.